Louvado seja o Senhor Deus. Nós lemos então aqui Salmos 2, verso 7, verso 8, que é o texto, o tema da campanha, né? Aonde diz aqui, Salmos de Davi, aonde ele vai falar sobre a vitória do Messias, aonde ele vai ali falar, recitarei o decreto. É o que nós devemos fazer, declarar o decreto de Deus. Mas o que é decreto? Eu quero ler um textos e você grava no teu coração. O decreto de Deus é o seu propósito ou a sua determinação com respeito às coisas que irão acontecer. A função de um decreto é de regulamentar a lei, seja a lei de Deus ou seja a lei natural. Por decretos espirituais, nós podemos interagir e interferir no mundo espiritual e, consequentemente, no plano natural, no plano material. Então, por decretos espirituais deixados pelo Senhor, nós podemos então estar interferindo. Podemos interagir no mundo espiritual, se movimentar no mundo espiritual, para que isso vá mudar a atmosfera do lugar, mudar o ambiente natural. Quando a gente vai se iniciar aqui, o culto, a gente sempre faz aquela oração, aquela intercessão, pedindo ao Senhor que venha mudar a atmosfera do lugar, não é isso? E é isso que nós precisamos fazer em nossas vidas. Decretar a movimentação espiritual. Para que venha ser movido no mundo espiritual. Sabe, trazendo ali uma atmosfera de paz. Uma unção de glória. A unção da presença de cura, de libertação, do mover de Deus. Nós precisamos buscar isso para as nossas vidas. E nós precisamos então ter a consciência do poder da palavra, aquilo que nós proferimos. Se dentro de um lar, dentro de uma casa, a gente fica só decretando coisas ruins na nossa vida, proferindo coisas ruins na nossa vida, como que vai ser o ambiente daquela casa? Vai ser pesado. Vai ser um ambiente pesado espiritualmente. Se a gente só decreta na vida dos nossos filhos coisas ruins, esse menino não é nada, só faz coisa errada, não vai ser nada quando crescer. Você está decretando como que ele vai ser lá no futuro. Porque não é o que a gente disse aqui, ó, que é coisas ainda que vão acontecer. Ele vai falar, você vai decretar aquilo que ainda, coisas que ainda vão acontecer. Então nós precisamos movimentar o mundo espiritual para as coisas boas, para as coisas de Deus. Nós precisamos decretar onde nós estivermos, decretar aquilo que é bom, decretar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Você precisa decretar isso dentro da tua casa. Os filhos são herança do Senhor. Decreta isso na tua casa. Você precisa decretar isso. Nós precisamos saber e entender que poder é esse que tem na nossa boca. Porque a palavra do Senhor nos diz que há poder de vida e de morte. Como é que a gente está usando as palavras? Como que está sendo? Quais são as palavras que estão saindo da nossa boca? Porque a palavra do Senhor nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você só está decretando coisas ruins, é porque teu coração está ruim. Teu coração está cheio de coisas ruins. A tua mente está poluída. Precisa ter uma purificação. Precisa ter um mover dentro de você. Você precisa começar a decretar as coisas de Deus na tua vida, para que você venha se encher de coisas boas, dos decretos de Deus. Aleluia, Jesus. Você precisa conhecer esses decretos. A palavra tem muito poder. E foi por meio das palavras que Deus deu ordem
ao caos. E todas as coisas foram feitas. Foi através da palavra. Foi quando o Senhor disse: haja luz e houve luz. Glória a Deus. É a palavra. Se você decretar algo bom na tua vida, Aleluia. pode esperar que ela vai vir. Glória Às vezes as coisas boas demoram um pouquinho. Por quê? Porque precisa estar alinhada com as coisas de Deus. Precisa ter um movimentar. Precisa ter um tratar. Mas se você fala algo ruim, é um instantâneo. O diabo pega aquela palavra e, como diz a própria palavra, te enredastes com a tua própria palavra. Você fica amarrado àquela própria palavra. Por quê? Porque foi você que disse. E então vai acontecer rapidinho. Porque aquilo que é ruim, sabe que negócio que diz? Aquele ditado, né? Notícia ruim chega mais rápido. E chega rápido. Porque acontece rápido. As coisas boas, elas se preparam. Para que você venha estar preparado para receber as coisas boas. Mas a palavra, ela é como a semente. Você tem que, todos os dias, decretar coisas boas. Para que você possa viver essas coisas boas. Amém? Amém. Deus vai executar os seus decretos na obra da criação. E também na da providência. É assim que Deus faz. Tudo aquilo que o Senhor Deus decretou no mundo espiritual para a tua vida, está decretado. Não é o inimigo que vai interferir para você. Às vezes você pode interferir, mas às vezes nem o diabo vai poder interferir. Porque aonde Deus coloca as mãos dele, ou aonde a palavra do Senhor está decretada, o inimigo não vai interferir. Ele não pode interferir. Mas por isso que nós precisamos então tomar cuidado. O que estamos decretando? Deus, ele pode mudar um decreto? Pode. Deus pode mudar o decreto. Ele tem o poder de alterar ou modificar qualquer decreto ou determinação estabelecida, tanto por ele ou pelo homem. Nós sabemos que há os decretos de Deus e há os decretos do homem. Mas os decretos do homem, eles estão ali, vão andar de acordo com a lei. O homem não pode interferir, mas Deus pode. Os decretos de Deus, o homem não pode mudar. Mas Deus pode mudar um decreto dado pelo homem. Amém? Amém. Deus pode intervir. Ele pode mudar situações. Mesmo quando parecem ser definitivas ou então imutáveis. Sabe quando o médico chega e diz: olha, não tem mais jeito? Tem tantos dias? Acabou? Envia a pessoa para casa. Ele vai para casa para morrer. O médico está dando um decreto. Mas se você orar, se você buscar, Deus vai dar o decreto final. Ele vai dar o escape, ele vai intervir. Naquilo que o homem decretou, naquilo que o médico veio e decretou que não tem mais jeito. Deus vem e fala: tem jeito. Porque Deus é o Deus do impossível. Deus do improvável. Aquilo que não tem mais esperança, Deus pode vir e pode bater o martelo e vai ter solução. Vai ter solução sim. Aleluia. Isso não é nada para Deus. Esse problema não é nada para Deus. Essa doença não é nada para Deus. Essa crise não é nada para Deus. Deus vai operar. O que nós precisamos fazer é confiar no Senhor e aprender a conhecer os decretos de Deus. O decreto de Deus são considerados mandamentos divinos e tem como objetivo guiar os cristãos em suas caminhadas espirituais. Os decretos de Deus são mandamentos. Mandamento não pode ser revogado. A lei pode ser mudada, mas os mandamentos de Deus não. Jamais vão ser mudados. Mandamento
é para a vida toda. Então os decretos de Deus também, eles não vão ser mudados. Só o Senhor poderá fazer isso. O Senhor pode anular um mandamento. O Senhor pode anular um decreto. O homem não pode anular nenhum e nem outro. Nós precisamos aprender que tudo está nas mãos do Senhor. E se tudo está nas mãos do Senhor, nós precisamos confiar no Senhor. Amém. Precisamos crer. Aleluia. Precisamos depositar nossa confiança no Senhor. Glória a Deus. Ah, mas o homem decretou. Você está olhando para o homem ou para Deus? Aonde está a tua confiança? Naquele que fez o decreto ou naquele que pode anular o decreto? Você tem que estar confiante naquele que pode anular. Por quê? Porque aquele que fez, o homem que fez o decreto, ele pode anular aquilo lá. Deus vai anular esse decreto. Aleluia. Deus vai anular qualquer decreto que foi estabelecido sobre a tua vida, que foi contrário às vontades de Deus. Aleluia. Se não estiver dentro do propósito, dentro da vontade do Senhor, vai ser anulado. Glória a Deus. Porque você está diante da presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe como que você anula um decreto estabelecido pelo homem? Orando. Buscando. Eu quero dar um exemplo. Abra comigo lá em Daniel. Vamos para o livro de Daniel. Louvado seja o Senhor Deus. Livro de Daniel, capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6, verso 9 ao 16. Eu quero que você leia lá comigo. Vamos deixar que o Espírito Santo hoje ele venha nos ensinar. Aleluia, Jesus. Nos ensinar a verdade. Capítulo 6, verso 9 ao 16. Ezequiel, Daniel. Amém? Livro de Daniel, capítulo 6, verso 9 ao 16. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o Egito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do teu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Então, por aqueles homens foram juntos ao rei.
Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha só que palavra. Aqui a gente viu um exemplo de um decreto de um homem. O rei estabeleceu um decreto que não podiam orar e prestar culto a nenhum Deus. Que somente na presença do rei deveria se prostrar e adorar. O rei estava estabelecendo uma ordem, um decreto, um mandamento. E ninguém poderia quebrar esse decreto. Porque aqui vai dizer que diante das leis dos medos e dos persas, essa lei não podia quebrar. E nós sabemos que o decreto, ele veio para regulamentar a lei. Então ele veio para regulamentar a lei, confirmar com a lei. Então diante da lei, o rei, o próprio rei, ele não podia mais anular esse decreto. O rei, ele gostava muito de Daniel. Ele sentia muito apego na vida de Daniel. Mas ele pensou: e agora? O que fazer? Eu decretei uma lei aonde a pessoa que eu gosto, que eu estimo, está em desobediência com ela. Então ele se viu na obrigação de cumprir essa lei. Por quê? Porque ele estava debaixo da lei. Mas a palavra do Senhor lá em Romanos, no capítulo 6, verso 14, não precisa vocês abrirem. Ela nos diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O rei, ele estava debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Amém? Amém, Jesus. Nós não estamos mais debaixo da lei do homem, de uma lei cruel. Nós estamos debaixo da graça do Senhor, da misericórdia, da mão do Senhor que está estendida sobre nós, que pode revogar qualquer lei, qualquer decreto estabelecido por um governo que não é submisso ao Senhor. Ele pode revogar isso na nossa vida. Ele nos dá o livramento, a interferência, ele nos dá o escape. Ele pode intervir na nossa vida. Daniel, se você for prestar atenção, Daniel, nem por um momento, ele desobedeceu o rei. Ele não desobedeceu o rei, porque ele já fazia isso. Ele já orava, ele já buscava o Senhor. E a palavra fala aqui que 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos e estava em oração, clamando e rogando ao Senhor. E ainda mais quando ele soube desse decreto, ele correu para o seu horário de oração, para o seu local de oração. Ali ele continuou orando e ele clamava ao Senhor. Tanto é que os inimigos passaram por ali, os invejosos, e viram ele a suplicar ao Senhor. Quando alguém decreta algo ruim na tua vida, além de você naquele momento anular, rejeitar pela graça do Senhor, porque hoje a gente tem esse poder, essa autoridade de chegar e estar repreendido em nome de Jesus. Você pode anular, você pode fazer isso. Você pode também dobrar os seus joelhos e suplicar ao Senhor. E decretar diante do Senhor o próprio decreto de Deus. Dizendo: Senhor, eu não quebrei nenhum decreto. Eu estou aqui em obediência, eu estou aqui em adoração, Pai. Eu estou clamando pela Tua graça.
Só Deus pode mudar o decreto na nossa vida. Só Deus pode interferir. Só Deus pode anular o decreto que foi estabelecido. Às vezes o inimigo lançou um decreto na tua vida. Ele usou pessoa para lançar algo ruim na tua vida. Você precisa quebrar isso, é diante do Senhor. É buscar o favor de Deus, buscar a intervenção do Senhor, buscar o Senhor Deus agir na tua vida, é clamar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas capítulo 7, verso 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e clamar e buscar da minha face, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um decreto. Se o meu povo, se nós clamarmos a presença do Pai, se nós clamarmos o perdão, sim, o Senhor vai revogar. Se eu fiz algo de errado, eu dobro os meus joelhos, Pai, eu clamo a Ti, revoga isso na minha vida. O Senhor Deus vai revogar, porque Ele pode anular o decreto estabelecido. Ele pode fazer isso na tua vida. Se você extraviou do caminho, porque a gente sabe que aqui os decretos eles são estabelecidos pelo Senhor para nos ajudar a nos manter no caminho da salvação, no caminho espiritual a qual nós vamos seguir. Mas se por um momento nós desviarmos nossos pés do caminho do Senhor, e ali nós pegarmos e arrependermos e voltar para a presença do Senhor, e o Senhor pode revogar aquilo que nós fizemos de errado. O Senhor Deus pode revogar a tua libertação. Glória a Deus. Daniel foi clamar ao Senhor. Daniel suplicou ao Senhor para que fosse revogado aquela ordem dada. A gente vê no livro de Esther, ali vai falar de um decreto que foi estabelecido que todos os judeus deveriam morrer. A lei dos medos e dos persas não poderia ser mudada. O rei não poderia anular o decreto que foi estabelecido por ele. Mas o Senhor deu uma estratégia. E ali ele revogou, não um decreto. Na verdade, ele estabeleceu um outro decreto acima daquele, que todos os judeus poderiam se defender e não seriam presos por isso. Deus pode mudar a sentença das coisas. Deus pode mudar os caminhos. Deus pode mudar o rumo. Entende? Aquele povo não ia poder escapar da morte. Não escaparia da morte. Mas o Senhor deu uma estratégia. Às vezes o que você está passando vai ter que passar, mas o Senhor vai te dar um escape. Glória a Deus. Porque Ele vai te dar uma estratégia de alívio. Aleluia. Às vezes você tinha que carregar um peso de 100, você vai carregar agora um peso de 50, porque Ele vai te dar o alívio, porque você foi para os joelhos, foi para a presença, porque você entrou em intimidade com o Senhor. Você foi buscar o dono do decreto. Você foi clamar diretamente com o Pai. Você foi viver aquele decreto com o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Daniel clamou. Ele orou. E ele disse: Pai, eu imaginando aqui, né? Eu não quebrei nenhum decreto. Se eu ouvir e obedecer esse decreto a qual foi estabelecido, eu vou quebrar o principal decreto que eu não posso quebrar, que é a tua lei, o teu mandamento. Porque a palavra do Senhor no livro de Êxodo, Aleluia. deixa eu abrir lá. Aleluia. Aleluia. Livro de Êxodo, no capítulo 20. No capítulo 20, do verso 3 ao verso 6, ele está nos dizendo assim: olha só, presta atenção, porque esse é um decreto de Deus. E é um decreto de Deus que é estabelecido, e ele permanece para todos sempre, para a nossa vida. E esse decreto, a qual foi feito aqui ao povo,
judeu, ele foi feito também para nós. Esse decreto, ele vai ser por toda a eternidade. E Daniel estava debaixo desse decreto de Deus. É onde ele não queria quebrar esse principal decreto do Senhor. Que a palavra do Senhor nos diz assim, Êxodo 20, verso 3 ao 6. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a maldade dos filhos, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse era o decreto a qual ele estava vivendo. Daniel estava em obediência a esse decreto. O rei queria que ninguém se curvasse mais para Deus nenhum. O Senhor diz: não tem outro Deus. Não existe outro Deus. Não se curve diante de imagem de escultura, ou de alguma coisa semelhante, parecida, que haja no céu, na terra. Nada disso. Você vai dobrar os seus joelhos diante de mim. Dobra os teus joelhos diante da parede. Era assim que Daniel fazia. Tinha janelas abertas. Ele se dobrava, olhando para aquela janela, olhando para a natureza, que era onde o Senhor tinha criado tudo. Ali era o nascer e o pôr do sol. Era no nascer do sol, ao meio-dia, e ao pôr do sol, lá estava ele, com os joelhos dobrados, orando e clamando ao Senhor. E o rei então queria que se dobrassem diante dele. Nabucodonosor também fez isso. Criou uma estátua e ali fez um decreto que todos tinham que adorar a ele. Quantos países tem esse decreto? Até hoje. Não é o Nabucodonosor. Mas quantos países? Você não pode pegar a Bíblia. Você não pode falar de Jesus. Mas ainda tem que adoram assim. Embaixo tem. Quantos? E hoje, muitos estão se rendendo. Ah, o governo não pode, o governo proíbe. O governo isso, o governo é aquilo. Quantos que foi para a fornalha? Eu não estou nem aí. Eu não vou adorar, não vou quebrar esse decreto. Daniel falou: não estou nem aí. Se eu tiver que ir para a cova, eu vou para a cova. Mas eu não vou adorar diante de um homem. Eu vou adorar diante de Deus. Eu não vou deixar de buscar a presença dele. Quantos de dentro da tua casa diz para que servir a Deus? Para que ir no culto todo dia? Para que ir na igreja todo dia? Para que ficar indo? Leva o colchão, vai dormir lá na igreja. Fala, Deus. É Nabucodonosor dentro da tua casa. Quantos diz para quê? Eu oro aqui em casa, eu busco aqui em casa, para quê? Daniel tinha no teu coração servir o Senhor, ser fiel a Ele, ser temente, obediente, cumprir os decretos, mandamentos do Senhor. Mas aí o inimigo não se conformou. Ele tentou se levantar. Por quê? Porque Deus estava se agradando com o que ele fazia. Aleluia, Jesus. Quando nós estamos agradando ao Senhor, naquilo que nós estamos fazendo, o inimigo fica incomodado. E ele se levanta contra a tua vida. Ele usa pessoas dentro do teu lar, dentro da tua casa, para se levantarem contra a tua vida, para você sair do foco, para você perder o propósito, para você anular o decreto do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ser vigilantes. Daniel ficou caladinho
e foi para o quarto. Tanto faz, tanto fez, entrou aqui, saiu ali. E ele foi para o quarto, ele foi orar. Muitas vezes o que nós fazemos? Acabamos entrando na vontade, entrando de acordo com a vontade do inimigo, irando, xingando, ficando bravo, quebrando as coisas. Estamos agradando a quem? E ainda dizemos, estamos defendendo a Deus. Deus não precisa de defesa, é você que precisa. O que nós podemos fazer é ir para o joelho. Deus faz justiça. Ele é a nossa justiça, porque nós não estamos desobedecendo ao Senhor. Nós estamos andando no decreto do Senhor. Estamos nos alinhando com o caminho dEle, com a vontade dEle. E é sobre essa vontade que o Senhor quer que a gente permaneça. Aleluia. É na obediência. Glória a Deus, Jesus. Deus estabeleceu decretos. Se você pegar o livro de Êxodo, você vai ver decretos do Senhor. Decretos são como mandamento. Os decretos de Deus veio para regulamentar a lei. Porque aonde a lei estiver errada, o decreto coloca ela na linha também. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. O rei, Aleluia. ele não mudou o decreto dele. O rei não pode mudar o decreto. E ele estabeleceu um decreto. Lá no verso 7 de Daniel 6, ele está dizendo: todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores, tomarão conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento. Olha só, ainda precisa de outras autoridades para assinar. É como o presidente da república, né? Ele não faz tudo sozinho. Na verdade, ele nem faz. Os que estão em volta é que vão fazer, que vão decidir. E ele tem que andar junto. E eles vão andar tudo junto. Porque eles estão no mesmo foco, no mesmo propósito. Aqueles que estão à volta dele vai assinar junto com ele aquele decreto que já está estabelecido no coração dele. E olha só, continuando aí, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então as pessoas não poderiam, no espaço de 30 dias, ela não podia fazer um pedido a Deus, ela não podia orar a Deus nenhum. Não era só ao nosso Deus, porque naquele tempo existiam muitos deuses, mas ninguém, ou seja, vamos pôr hoje em religiões, nenhuma religião poderia, era só um. Só o rei seria como Deus ali. Porque ele diz, nenhuma pessoa pode fazer qualquer petição a qualquer Deus. Ou a qualquer homem. E não a ti, ó rei. Qualquer pessoa que pedisse a outro homem, que se dobrasse diante de outro homem, que se dobrasse diante de qualquer outro rei, ou qualquer outro Deus, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Esse foi um decreto estabelecido pelo rei. E o rei não poderia mudar esse decreto. E ele não mudou. Mas ele gostava de Daniel. E ele pensou, como que eu vou livrar Daniel agora? Porque ele acreditava que Daniel era um homem temente. Ele respeitava a religião de Daniel. Ele respeitava o sistema de crença de Daniel. Ele achava muito bonito. Mas ele tinha que cumprir a lei dele. Aquilo deveria ser cumprido. Ele não poderia revogar.
E ele agora, o que Daniel vai fazer? E então ele passa a noite tentando bolar uma estratégia para ver se Daniel ia conseguir. O que eu vou fazer? E aqui a palavra fala que ele passou a noite tentando trabalhar em algo para ver se Daniel tinha escape. E ele não conseguiu. Porque não tem. Não é na força do homem que as coisas são mudadas. Aquilo que é espiritual, amados, você deve viver no espiritual. A sua batalha é espiritual. Ela não é mais carnal. Se você é um servo de Deus, pode ter certeza, a tua batalha, ela é espiritual. Ah, mas está acontecendo isso, eu estou vendo isso. Você está vendo no físico, você está vendo no natural. Mas por quê? Porque aquilo que está acontecendo hoje no físico é porque já aconteceu antes lá no espiritual. As nossas batalhas já estão acontecendo antes. As coisas já estão acontecendo antes no espiritual. Nós precisamos agir, intervir para que aquilo não aconteça. E aí Daniel vai para os joelhos, vai orar. E então eles não aguentaram ver Daniel orando. Não é possível, ele está fazendo. Isso não ponhou medo nele. E Daniel então está lá em oração. E esses homens subordinados não aguentam, vão até o rei. Rei, mas o Senhor não estabeleceu isso? Então o Senhor sabe que não pode quebrar? E Daniel está lá, está desobedecendo a tua ordem. E ele então chama Daniel, traz Daniel. E olha, a palavra tem tanto poder, amados, tanto poder, que eu vou te falar que quando Deus quer, nem o inimigo vai poder levantar contra você. Até o inimigo vai ter que te abençoar. Aleluia, Jesus. Porque olha só o que diz no verso 16. Somente a parte C, somente o finalzinho aí. O rei vai falar para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Glória a Deus. O próprio rei falou: eu não posso fazer nada, mas o teu Deus, a quem tu tem oraste continuamente, este vai te livrar, Daniel. Esta é a esperança do rei. O rei decretou naquela hora: o Deus teu, Daniel, ele vai te livrar. Eu vou te jogar lá, mas o teu Deus vai te salvar. Porque você tem obedecido. Porque você tem orado continuamente. Até o inimigo, ele não vai poder interferir naquilo que Deus já decretou na tua vida. Naquilo que está estabelecido para você. O inimigo não vai poder colocar a mão. Porque está decretado, você foi escolhido. Aleluia. Você foi separado para viver o milagre, para viver o propósito de Deus. Há poder nas palavras. Há poder, há vida. Glória a Deus. Nos decretos de Deus. Aleluia, Jesus. Quando nós declaramos e executamos isso na nossa vida, assim como Daniel fez. Não importa a circunstância. Não importa o momento. Não importa a situação. Continue decretando os decretos de Deus. Qual o decreto que Deus te deu? E hoje você está vendo tudo ao contrário. Olha para a tua luta hoje. Porque a luta, ela vem de acordo com os decretos de Deus. Deus estabeleceu um decreto: não vai dobrar os joelhos, não vai adorar outro Deus. E aí vem a luta. O rei decreta que todos têm que adorar. Está entendendo? Essa luta que você está passando é porque você não está enxergando o decreto que Deus já fez para você. Declara isso na tua vida. Encontre com o Espírito Santo o decreto de Deus que foi estabelecido para você, para que você tome posse disso, para que você tome posse deste momento com Deus. É necessário você enxergar este propósito. Mas qual que é o decreto de Deus? Qual o decreto que eu não estou vivendo na minha vida? Porque isso está acontecendo na minha vida. Eu preciso viver. Daniel viveu esse decreto. Por quê? Porque ele obedeceu.
Ele entrou em obediência ao Senhor. Olha só o verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo, aleluia, e fechou a boca dos leões, Aleluia. para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. A submissão é algo maravilhosa. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser submissos. Devemos ser submissos àqueles que são submissos ao Senhor. Aquele que não é submisso ao Senhor, nós não devemos obrigações de submissão. Daniel não devia obrigação de submissão àquele rei, em obedecer nenhum decreto do Senhor, do rei estabelecido, que estivesse interferindo o decreto de Deus. Então ele teve ali uma direção do Senhor, se expôs isso em oração e buscou do Senhor, e entrou em obediência com o decreto de Êxodo 20. Ele entrou em obediência nisso, e então o Senhor foi lá, vai lá, anjo, fecha a boca daquele leão, ele não vai tocar em Daniel, porque achei inocência nele, não tem pecado, não tem nada oculto, não tem legalidade na tua vida. Então o inimigo tem que fechar a boca. Glória a Deus. Ele tem que fechar a boca, ele tem que sair envergonhado e humilhado da tua presença. Aleluia, Jesus. E aqueles que lançaram você nessa redoma de fofoca, de intriga, eles vão ser humilhados e envergonhados, porque a palavra do Senhor diz que o rei se alegrou. Ele foi e chegou diante daquela caverna, daquele buraco, e disse: Daniel, por que o rei falaria isso? Se ele jogou ele lá na cova de leões, mesmo que fosse só um, era para o rei, já não, morreu. Mas ele acreditava que aquele homem que orava por Deus dele, não, Deus vai salvar ele. Deus vai salvar, porque ele é um homem de oração, um homem fiel. Ele desobedeceu, ele desafiou até a morte. Então ele gritou: Daniel! E ele disse: aqui estou, rei. E ele mostrou ali, mostrou a todos que Deus tinha ido lá e feito esse milagre. Ele ainda contou o testemunho: olha, o anjo veio cá, fechou a boca do leão, eu estou bem, eu estou vivo. E sabe o que aconteceu com aqueles que inventaram intrigas contra Daniel? O Senhor fala aqui na palavra que o rei mandou trazer aqueles homens, e eles foram jogados na cova do leão. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai pegar os inimigos e vai jogar na cova do leão. Deus vai pegar aqueles que estão se levantando contra a tua vida e vai envergonhá-los. Eles vão ficar envergonhados, porque eles vão ver que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, uma pessoa temente ao Senhor. Porque tudo isso aconteceu na vida de Daniel para mostrar que a obediência a Deus, ela tem que ser primordial na sua vida, na nossa vida. Se coloque de pé neste momento. A obediência, amados, a esses decretos estabelecidos pelo Senhor é o cumprimento de todos os mandamentos dados por Deus. A obediência, ela traz resultados. A obediência, ela traz a justiça de Deus em sua vida. Não vai precisar você abrir a boca, porque o Senhor Deus, Ele fará justiça em nome do Senhor Jesus. Amém.